e saúde, né? O Covid ensinou um ponto, nós não devemos cuidar das pessoas quando ficam doentes, né? Nós temos que cuidar para que as pessoas não fiquem doentes. Exatamente. Esse é um ponto. É a prevenção, né? E o segundo é nós sermos mais ponderados e sem exageros, porque essa coisa de deslocar insanamente de um ponto do mundo para o outro, e muitas vezes desnecessariamente, nós nunca paramos para pensar. Então, o lado bom do Covid é que deu um chacoalhão, pensa um pouco melhor antes de se mover, né? E eu estou achando que essa história dos webinários, tudo, ele vai ser permanente e nós vamos caminhar para a profissionalização dos webinários, né? Sim. Inclusive, uma vez eu falei para o pessoal, é muito provável que a partir do ano que vem, nós teremos os webinários com audiotranscrição, teremos os webinários com marcadores dos pontos relevantes para entrar numa indexação em banco de dados. E eu acho que nós vamos ficar melhor. Não existe aquela história que eu falo, para de achar quando que nós voltaremos ao normal. Nós já estamos no normal, cada vez mais aprimorado. O que nós precisamos é gostar do normal aprimorado, né? E procurar, como você falou, todos nós temos que fazer um esforço para poder se adaptar a essa tecnologia, né? Quer dizer, eu também não sou da geração nova, né? Quer dizer, eu acho que também toda a minha educação e a minha, vamos dizer, grande parte da aplicação da educação, ela foi feita da forma presencial, né? E com o sistema tradicional que todo mundo conhece, né? Mas eu sempre me esforcei para tentar mudar um pouco essa, né? Ontem, né, nessa palestra com o Securato, falou, hoje a gente tem mais celulares do que a população, né? A gente tem lá 210 milhões, a gente tem mais. Então, assim, todo mundo tem um ou pelo menos 2 celulares, né, se a gente for pensar. A gente precisa usar isso, quer dizer, isso é uma ferramenta que a gente pode trazer conteúdo de qualidade, né, para essas pessoas, e eu acho que é uma oportunidade, talvez, de conseguir fazer algum resgate dessa desigualdade que existe em relação a conteúdo e tal, né? Então, isso aí é o que você falou, a gente não pode perder de jeito nenhum essa oportunidade, né? E é o que você falou. E a gente sabe que a hora que tiver o 5G, que isso deve acontecer o ano que vem, você vai ter um outro tipo, né, quer dizer, de possibilidade, né, de trazer, né, você vai baixar um arquivo, um vídeo tal, que hoje você demora, sei lá, 30, 40 minutos, em alguns segundos você já baixa, né, esse arquivo, às vezes um arquivo aí de 2, 3 gigas, né, então vai haver, porque a velocidade, pelo que eu me informei, é quase 1000 vezes maior do que o 4G, né, quer dizer, a tecnologia 5G, então praticamente tudo vai ser wireless, né? Quer dizer, você não precisa de cabo, né? Uma coisa interessante que eu tenho aqui na minha casa, eu tenho dois provedores, eu tenho a NET e tenho o Vivo Fibra. O Vivo Fibra é de 100, o da NET eu fiz uma assinatura 240. Aí, só que quando eu coloco a da NET, eu não consigo no meu computador mais que 100. Por quê? Porque o cabo, né, que traz do roteador até aqui, se ele não for trocado, ele não consegue transmitir também em 240, entendeu? Então, eu até teria que mexer no cabeamento aqui para conseguir ter essa velocidade. Mas aí eu falei, vamos esperar um pouquinho, quem sabe o ano que vem a gente já tem o 5G e aí não vai precisar de cabo mais, né? Você faz tudo wireless mesmo. Então, que o 5G tem 2 características importantes, né? Ele é a base para os veículos autônomos, porque não só ele vai ter velocidade, como tempo de reatividade muito baixa. Então, a latência de resposta ela é super baixa, né? Então, ele vai ser a base de todos os veículos autônomos. E uma outra coisa que ele vai ser é a base para todos os wearables. Então, não só vamos entrar com a internet das coisas, mas com a internet das coisas médicas. Então, o 5G ele muda essa cadeia de como as pessoas vão se comportar.
Então, e aí, dentro desse contexto, é que a saúde também muda. E nós não podemos esquecer que nós estamos na década da sociedade 5.0, é por isso que eu tenho enfocado muito nas moradias inteligentemente inteligentes e inteligentemente seguras, porque nós precisamos desenvolver qualidade de vida e não apenas existência mais ou menos no improviso, né? Então nós temos que enfatizar muito nessa década. Bom, deu 5 horas, nós vamos iniciar. Então, assim, boa tarde a todos. Queria, mais uma vez, aqui dar sequência à série de webinars que a gente vem fazendo ao longo desses últimos meses. Hoje, o tema é extremamente relevante e atual, que é a questão da telemedicina, que, na verdade, tem certeza, o Chau vai explicar, teve um papel muito importante dessa pandemia aí, né? Eu acho que ela vai se tornar também permanente, até por conta de todos esses problemas aí. Então, hoje ele vai falar um pouco sobre o tema, falar os desafios que existem no Brasil na telemedicina, né? O professor Chau é um antigo colega da Faculdade de Medicina da USP, é um dos precursores, né? Inclusive é o chefe dessa disciplina da Faculdade de Medicina da USP. Eu me lembro agora também, você falou, poxa, o IVEPESP já tem 11 anos. Você deve lembrar que nós fizemos um evento trazendo aquela pessoa que ensinou a gente como conseguir recursos sociais. Lembra que nós fizemos um evento no teu laboratório lá? Isso foi em 2009, inclusive com a Lina Mara e tal. Então, o nosso contato vem desde lá, quando você cedeu o espaço. Na verdade, você participou desse workshop que nós fizemos lá na Faculdade de Medicina, que foi praticamente o início, né, do IVEPESP. Então, para mim, é uma grande satisfação ter ele com a gente hoje, né, além de tudo, uma pessoa que, acho que ao a gente falar de telemedicina, com certeza já está relacionado com o nome do Chau Lung Wen, entendeu? Que é realmente uma pessoa que vem lutando por isso, e ele vai hoje contar toda essa experiência. Avisar que, então, o Sr. Chau deve fazer uma explanação inicialmente com alguns slides, e após essa apresentação a gente vai passar para perguntas. As pessoas que estão nos vendo no YouTube agora podem depois, eu vou estar olhando lá e após a apresentação dele trazer alguma pergunta, algum comentário. Então, queria mais uma vez agradecer novamente o professor Chau ter aceito o nosso convite e passo diretamente a palavra para ele para dar início à apresentação. Por favor, professor Chau. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, parabenizar o professor Hélio Dias, porque tem sido um protagonista em levar conhecimento via os recursos digitais, via redes sociais. Olha, eu conheço ele já há algum tempo, só para não dizer década, né? Mas ele se mostrou sempre uma pessoa essencialmente jovial, essencialmente em vanguarda e essencialmente disposto a compartilhar conhecimento. Então, eu queria dizer, antes de mais nada, que é uma grande honra estar aqui para falar um pouco sobre esse tema. Eu queria, na verdade, já praticamente começar por um bate-papo, uma desmistificação sobre a telemedicina. Se me permitir, eu vou fazer uma pequena apresentação de 10 minutos, só de alguns slides de maior relevância, só para dar subsídio para essa nossa conversa. Tudo bem, professor Hélio? Isso, pode compartilhar. Tenho sua autorização? A favor. Então, tá bom. Então, a primeira coisa, eu só queria colocar um ponto, embora eu vou usar a palavra telemedicina e telesaúde, que hoje nós precisamos avançar para um conceito chamado saúde conectada. Por que eu prefiro usar a palavra telemedicina e telesaúde com a palavra saúde conectada e não saúde digital? A saúde digital pode dar um entendimento errado, como se nós iríamos substituir a medicina e a saúde exclusivamente pelo modelo digital. Na verdade, não é isso. Nós vamos avançar para um sistema híbrido, onde todo o sistema de saúde existente hoje
incorporará recursos de telemedicina e telesaúde, ela se expandirá para a saúde conectada. A outra coisa, vocês vão ver que eu coloquei 5.0. Queria apenas reforçar que eu não me refiro ao 5G, tá? Porque às vezes as pessoas podem dizer, não, eu pus 5.0 porque é 5G. Na verdade, não. Eu me refiro a 5.0, a sociedade 5.0. Sociedade 5.0 é um termo que foi criado no Japão em 2016, quando eles pensaram assim: no dia em que a sociedade humana tiver hiperconectividade, no dia em que a inteligência artificial for o nosso dia a dia, a robótica também, o que nós seremos como seres humanos? E aí nasceu o conceito da sociedade 5.0. E a sociedade 5.0 naturalmente precisará da saúde 5.0, e é isso que eu chamei de saúde conectada 5.0, porque nós estaremos numa sociedade totalmente diferente. E o que essa sociedade 5.0 terá de principal característica? Longevidade. Essa grande característica, inclusive, dessa terceira década do século XXI. Estaremos trabalhando com a longevidade e nós precisamos prover autonomia, qualidade de vida, independência. Então, por isso que eu usei a palavra saúde, eu não usei a palavra doença, nem paciente. Estou usando saúde conectada e nós vamos caminhar para os cuidados integrados. Para aqueles que não conhecem sobre telemedicina e estão achando que a telemedicina começou este ano, aqui eu fiz um retrospecto. Na verdade, eu trabalho com telemedicina desde 1997, no milênio passado, quando o então professor titular da patologia, o professor Jorge Bon, ele criou a primeira disciplina de telemedicina do Brasil, na Faculdade de Medicina da USP, e eu comecei a trabalhar em telemedicina. Então, só para dizer que eu estou há 23 anos lidando com telemedicina. Mas quando surgiu a telemedicina? É difícil de caracterizar o início, porque depende das referências. Alguns até dizem que a telemedicina surgiu em 1915, mais ou menos, quando foi utilizado pela primeira vez o telégrafo para dar um suporte de saúde à distância. Mas eu prefiro dizer que a telemedicina que nós conhecemos hoje surgiu na década de 60, em decorrência da corrida espacial e da Guerra Fria entre Estados Unidos e ex-União Soviética, quando eles precisavam prover uma medicina de qualidade para os seus soldados e astronautas que estão fisicamente distantes. Então, só para vocês terem uma ideia, então, 60 até 1993, nos Estados Unidos não tinha nenhuma entidade civil que trabalhava com telemedicina, até que eles criaram ATA, Associação Americana de Telemedicina. Em 1996, se desenvolveu as diretrizes RIPA. Foi quando o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, estava investindo na estratégia das infovias. E foi naquela época que eles estipularam as diretrizes que tinham que manter a confidencialidade dos dados dos pacientes quando eram transmitidos no mundo digital. Inclusive hoje, eu ensino que para escolher a ferramenta tecnológica para usar com a telemedicina, é preciso sempre checar se pelo menos é HIPAA Compliance. Então, você já sabe que surgiu em 1996, e em 1997, nós criamos a disciplina de telemedicina na Faculdade de Medicina da USP. O Conselho Federal de Medicina lançou a primeira resolução de telemedicina em 2002. Tá? Então, só para dizer que, mesmo sendo referência pelo Conselho Federal de Medicina, temos 18 anos de telemedicina. E o que aconteceu nesse período? Procrastinação. Na verdade, nós ficamos acomodados no modelo convencional presencial
Inclusive, no ano passado, quando nós lançamos uma atualização da resolução, houve uma confusão na comunidade médica, nós tivemos que revogar. E aí passou-se mais um ano sem uma resolução moderna em relação a 2002, até que surgiu o Covid. E o Covid simplesmente disse: não interessa o que vocês pensam, vocês só têm a alternativa digital para resolver os seus problemas. E olha aqui o que o Covid fez. Fez-nos repensar sobre e-commerce, fez-nos repensar sobre a educação, e na área da saúde nos fez pensar na telemedicina, e a telemedicina, aí ele se tornou um grande recurso. Ele tinha duas coisas imbatíveis. Era o melhor EPI, melhor equipamento de proteção individual, porque nem o paciente que é de risco e nem o médico que poderia ser de população de risco teria risco de contágio quando está provendo serviço de saúde. Então a telemedicina se tornou um excelente EPI. E a telemedicina se tornou como o recurso mais humanizado de cuidar das pessoas. Em 2019 se dizia que a telemedicina desumanizava, mas em 2020 não. E por quê? Porque a pior forma de desumanizar é não oferecer nada a ninguém. Tá? Então, em período de isolamento e quarentena, a telemedicina se transformou numa lanterninha, numa luz para dizer: essa é uma boa forma de humanizar com segurança, levando o atendimento médico, mesmo para as pessoas que estão de quarentena. Essa transformação é que está sendo atualmente o motriz para repensar o que é a saúde nessa próxima década. Então, aqui só queria dizer que a telemedicina e telesaúde não é ferramenta. Na verdade, ele é um método que os profissionais de saúde usam de uma forma para fazer o atendimento não presencial, baseada em ferramentas de teletecnologias assistenciais. Use a palavra tele porque envolve comunicação. Tecnologias assistenciais podem ser diversos. Nós podemos usar um computador com uma webcam, podemos usar um smartphone com aplicativo, podemos usar um wearable, biosensores e os outros. Tudo isso vão se chamar teletecnologias assistenciais. Algumas pessoas podem me perguntar por que eu estou usando a palavra telesaúde. Como não sei o perfil das pessoas que estão assistindo esse webinar, eu suponho que devem existir vários profissionais da área de saúde. E se eu falasse sobre telemedicina, eu teria que me referir apenas à área médica. Então, eu achei que, por prudência, era melhor dizer telesaúde. Por quê? O Conselho Federal de Medicina, ele regulamenta a telemedicina. É válido só para médicos. O Conselho Federal de Enfermagem regulamenta a teleenfermagem. A de fonoaudiologia regulamenta a telefonoaudiologia e assim por diante. A junção de tudo isso, podemos, por conveniência, chamar de telesaúde. É por isso que eu usei a palavra telesaúde. E por outra questão de conveniência, é que a telesaúde não é ferramenta, porque ferramenta não tem ética e não tem responsabilidade. Mas os profissionais têm. Os profissionais precisam escolher as melhores ferramentas e as melhores técnicas para cuidar com responsabilidade de alguém que não está presencialmente. Portanto, ele é um método de extensão dos cuidados. Portanto, telemedicina e telesaúde precisam ser ensinados na graduação das faculdades. Deveria ser obrigatório, a partir do ano que vem, para que os futuros profissionais, eu nem vou chamar futuro, vou chamar os profissionais do amanhã, estejam aptos a usarem esses recursos de uma forma ética
e de uma forma responsável. Então, esse é o conceito da saúde conectada 5.0. Começando pela humanização, aonde eu posso fazer uma abordagem biopsicossocial integrado, e eu posso ter expertise de vários centros simultaneamente, e eu posso prover uma logística em saúde e oferecer serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é a parte humana. Mas, para ela fazer como saúde conectada, eu preciso ter tecnologia. Então, eu preciso ter tecnologias digitais seguras, posso incorporar inteligência artificial dentro de um processo para a gestão e acompanhamento da situação populacional, posso usar múltiplos meios, inclusive realidades virtuais e outros, e posso entrar em dispositivos vestíveis, internet das coisas médicas. Algumas pessoas podem perguntar, o que é um dispositivo vestível e internet das coisas médicas? Apple Watch, o smartwatch da Samsung. Eles são exemplo de dispositivos vestíveis que se conectam com a internet e fazem monitoramento da sua saúde, seja frequência cardíaca ou, no caso, até um ECG. Então, isso tudo junta como a saúde conectada. Então, você vê que eu expandi a palavra telemedicina para a saúde conectada, porque agora a telemedicina se tornou o braço da medicina e a telesaúde se tornou o braço da saúde para a construção de um novo ecossistema que envolve fundamentalmente o uso da tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aí eu chamei de cadeia produtiva de saúde. Estamos na década que nós não estaríamos satisfeitos em tratar apenas pessoas com doença. Nós estaríamos satisfeitos em manutenção do bem-estar psicossocial de uma pessoa e manter de tal forma que ele não fique doente. Essa é a grande estratégia da tecnologia, essa deve ser a grande estratégia para a sociedade 5.0. E nós vamos ter que avançar, não nos cuidados apenas em hospitais e consultórios, para avançarmos na casa das pessoas, seja no lado da prevenção, que aí eu dei o nome de e-care, ou no aspecto da recuperação em domicílio, que eu dei o nome de telemulticare e cuidados domiciliares. Eu vou pular alguns slides, porque eu não quero ficar muito enfocar só em slides, eu só queria comentar mais um, antes de passar para o professor Hélio Dias, para nós começarmos a ter alguns debates sobre o assunto da telemedicina. Esse aqui é um ponto que eu só queria colocar, que saiu, inclusive, no UOL, essa matéria, falando a pandemia abala tratamento ao câncer, doenças cardíacas e diabetes. O que ele também quis dizer? Que o Covid, na verdade, gerou 2 ondas de mortes. As mortes causadas pela doença direta e as mortes causadas pelo não cuidado das outras doenças, pelo medo em relação ao Covid. É isso que nós temos que olhar sempre, tá? Provavelmente nós teremos a segunda onda de mortes, porque durante o período não teria havido um cuidado suficiente. E aí sim, a telemedicina era o melhor recurso para nós mantermos uma qualidade de cuidados, mesmo em período de pandemia. Nós não podemos esquecer que a pandemia pelo Covid não é nem a primeira nem a última pandemia. É muito possível que nessa década nós possamos ter outras pandemias. Portanto, acelerar a telemedicina será o melhor dos recursos para nós organizarmos a sociedade no gerenciamento de eventuais pandemias e a manutenção de cuidados de saúde.
Esse é o último que eu queria mostrar, o que é a perspectiva para essa década que eu chamei de saúde distribuída. Nós temos uma grande responsabilidade, a construção de uma nuvem cognitiva da saúde que permita interligar os grandes hospitais de referência numa nuvem. Esta nuvem deverá ter salas cofres digitais, que seriam consultórios, permitirá encaminhamento de paciente pontos separados para uma cadeia de cuidados mais ágil, usará inteligência artificial para fazer o chamado monitoramento dos acontecimentos, e nós teremos canal saúde para fortalecer a capacidade de autocuidados da população. A nuvem cognitiva, ela vai estar interligada com centrais de educação digital multicompetências. Aqui você vê que eu não estou me referindo a EAD, educação à distância, ou ensino à distância. Aqui eu falo de multicompetências, porque muito provavelmente nós entraremos com o lançamento das multi-habilidades, realidade híbrida, e todos os sistemas de habilidades práticas em meios digitais, e eles serão as unidades de capacitação, inclusive gamificação. Estaríamos interligados com o sistema de telediagnóstico e telejunta profissional, entraremos no personal e-care ou family care com as casas inteligentes. Inclusive, eu formei um grupo conjunto, e eu vou focar inicialmente no público sênior, 55+, formado por geriatras, gerontólogos, arquiteto, engenharia civil, fisioterapia, TO e outros, para a criação do conceito das moradias inteligentemente inteligente e inteligentemente flexíveis. Aqui, em outro patamar que vai acontecer, que é a criação das farmácias 5.0, que serão a interligação entre eficiência de atendimento hospitalar para dentro das casas. Isso quer dizer que nessa década nós caminharemos para atendimento de qualidade em domicílio com uma qualidade hospitalar. E nós teremos as escolas inteligentes, e eu tenho trabalhado no Jovem Doutor, que é o programa de saúde nas escolas, desde 2007, para fortalecimento de autocuidados, e depois a rede dos pronto-atendimentos, pronto-socorros e LPI. Essa deve ser um novo cenário que vamos construir na medida em que o 5G ele é lançado, na medida em que data centers se tornam mais seguros e na medida em que as instituições hospitalares também passam a trabalhar com telemedicina. Isso quer dizer que nós entraremos numa nova fase, que é a fase da medicina conectada e saúde conectada, focada dentro das casas inteligentes e focado no cuidado em domicílio. Tá? Então, aqui eu só quis expor alguns pontos importantes de conceituação para que nós possamos começar uma conversa. Beleza. Professor Hélio. Muito bom, parabéns. Aqui já nosso colega José Roberto Cardoso, seu amigo, meu amigo também, está nos acompanhando aqui, dando uma boa tarde para nós dois aí. Obrigado pela presença, professor Cardoso. Bom, eu queria que uma das questões hoje muito importantes que a gente sabe é a desigualdade com relação ao atendimento, né, vamos dizer, aquele que está, por exemplo, no SUS e aquele que está, por exemplo, num atendimento num Einstein ou coisa parecida. Como é que você vê que toda essa estrutura, ela vai poder, vamos dizer, de alguma forma, tirar ou trazer essa desigualdade que existe nos dois tratamentos? Como é que você vê isso, Chau?
Eu vejo que obrigatoriamente a telemedicina precisa oferecer acesso a todos, em formatos diferentes apenas. Por exemplo, naturalmente, a maioria das pessoas que usam SUS, provavelmente nos próximos 3, 4 anos não terá acesso a 5G. Provavelmente não terá acesso a wearables, porque está muito caro, bem fora da realidade deles. Mas isso não quer dizer que nós não possamos oferecer uma telemedicina de qualidade. Como? Baseando-se nos agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde poderão ter dispositivos móveis com, eventualmente, 5G, eventualmente, um pequeno kit dos wearables e poderá fazer o atendimento domiciliar conectado com a unidade básica de saúde ou com o hospital de referência. O que nós precisamos entender é um ponto. Não existe apenas uma telemedicina. A telemedicina existe de uma forma que é o uso das tecnologias interativas para prover uma melhoria da qualidade de saúde do que a pessoa tinha. Nós não precisamos apenas enxergar no ideal. O que nós precisamos de enxergar é como eu melhoro uma etapa a mais na condição de saúde que uma pessoa tem. Então, provavelmente alguns idosos, em vez de enfrentar uma fila e um trânsito de 3 horas para ter um atendimento de retorno, por exemplo, no Hospital das Clínicas, eu possa trabalhar em conjunto com a agente comunitário de saúde da região, que vai até a casa dele e estabelece um retorno. E, inclusive, eu tenho uma grande outra vantagem da telemedicina. Eu consigo avaliar a condição de moradia, inclusive para checar se a minha prescrição está adequada para a realidade de vida da pessoa. Aqui eu só quero dizer que, diferentemente do que as pessoas imaginam que a telemedicina desumaniza, a telemedicina nos permite, pela primeira vez, associar a nossa qualidade de diagnóstico e fazer a prescrição dentro da realidade de vida das pessoas. Isso é humanizar, e dentro das pessoas do SUS, nós podemos trabalhar com todo o segmento da atenção primária, e uma das grandes forças que tem se disponível hoje se chama agentes comunitários de saúde, e nós poderíamos capacitá-los para fazer essa intervenção. Bom, o Cardoso aqui já faz a primeira pergunta e fala assim: como reduzir, principalmente nos hospitais públicos, perdas de medicamentos devido a problemas de gestão? Então, aí seria um ponto, na verdade, o próprio conceito da digitalização, ela já nos permite isso, né? Porque se você for ver que os medicamentos mais caros, ou materiais mais caros, a tendência deles é que eles tenham etiquetas que são sensíveis à radiofrequência. Então, você consegue monitorar como estão sendo, para onde estão sendo movidos e estão sendo utilizados. A outra é que com a inteligência artificial, com o Big Data, sobre os atendimentos, perfis, tudo, você consegue fazer uma coisa chamada mineração de dados. Então, eu tenho quase certeza que a gestão dos processos serão cada vez melhores, uma vez que nós usamos uma associação entre sistema de acompanhamento de medicamentos e materiais especiais, com o sistema de detecção, associado com Big Data, e associado com a inteligência artificial para fazer a mineração de dados e um acompanhamento quase que em tempo semi-online, semi-conectado, sobre a utilização efetiva dos materiais, inclusive com auditoria de processo. Vamos chamar que isso, muitas vezes, vamos chamar de medicina baseada em valor, o valor agregado, o valor que você gera ao paciente. Então, isso fará parte do processo da gestão e a digitalização. Bom, hoje, o tradicional, eu mesmo tenho passado por isso, estou meio
com algum problema, com alguma coisa. Então, quando você vai num pronto-socorro, a pessoa te encaminha, mais ou menos você fala o que você tem, ele te encaminha para o médico e, primeira coisa, o cara faz algumas medidas, pressão e tal, né? Temperatura, tal, batimento cardíaco, e geral imediatamente pede um exame de sangue ou uma radiografia, né? Antes de dar qualquer tipo de diagnóstico para o que você fazer ou te passar uma medicação. Como é que você vê a telemedicina nesse processo exploratório que normalmente os médicos estão acostumados a fazer para antes de poder dizer ou dar alguma orientação ao paciente? Como é que você vê isso? Eu acho que nós vamos ter muitas modificações, tá? Nós vamos ter a teletriagem, o que você está me falando é uma teletriagem. A teletriagem referenciada, ela pode agilizar demais. Na verdade, aparelhos para fazer a medição dos sinais vitais, felizmente hoje, muita gente tem em casa. Um termômetro digital, muitas pessoas têm. Um esfigmomanômetro digital, muitas pessoas têm. Uma balança, muitas pessoas têm. Se não tem, talvez uma unidade básica de saúde, alguma estrutura mais perto, tenha. Pedir exame, somente pedir exame, sem formular uma hipótese diagnóstica, não é comum para a área médica. A área médica, a primeira coisa que se faz é uma entrevista de anamnese, uma observação, uma inspeção e alguns dados clínicos para depois formular a hipótese e pedir exame. Nós não podemos inverter as coisas. Não é qualquer um que vai fazer uma radiografia. Os teus dados clínicos me dizem que precisa. Por quê? A radiografia não é inócua. Você é exposto a uma radiação que nunca mais sai do teu corpo. Vamos partir desse princípio. Então, tudo tem que ser feito de forma consciente. Então, eu vou dizer a percepção. Primeiro, se para qualquer situação você for para um pronto-socorro, você também já está lá se submetendo a riscos. A riscos de, inclusive, contagiar-se com doenças que você antes não tinha. Segundo, uma grande parte das situações podem ser avaliadas em teletriagem e agilizado para serviços referenciados e já acompanhado de um laudo médico. E isso fica muito mais rápido, esse processo. Se você tem esse processo bem feito, eu evito aglomeração. Eu dou o melhor registro. Vamos chamar isso de uma teletriagem com um sistema de regulação. Essa nossa conversa aqui não é hipotético, ele é factível. O que nós precisamos é apenas organizar essa cadeia de serviço de saúde e nós também temos que tomar cuidado para não fazer algo quadradinho. Alguma pergunta e já fazer pedido de exame. Isso é uma simplificação demais dentro de um processo. Você deve fazer os exames que você precisa. E você precisa ser encaminhado para serviços corretamente. E você deve ir para o serviço quando você precisa para evitar riscos, inclusive de contágio de outras doenças respiratórias ou quaisquer outro que te submeta a uma situação de risco desnecessário, tá? Hospital, ele é muito bom para cuidar das doenças, mas nós não podemos esquecer que também é um local insalubre. Bom, o Pro Cardoso também, de novo, uma pergunta aqui. Como a população vulnerável poderia ser beneficiada pela telemedicina? Bom, aí eu precisaria saber o que são populações vulneráveis, são muitos. A vulnerabilidade pode ser os idosos, pode ser, exemplo, um segmento de pessoas, exemplo, também com deficiência física, pode ser vulneráveis. Ou pode ser pessoas
humildes, ou pode ser pessoas em condições remotas. Então, é por isso que eu usei o termo chamado a descentralização da saúde. As pessoas vulneráveis poderão ter uma melhor acolhida com a descentralização de saúde, depois que eu chamei de saúde distribuída. A saúde distribuída pode ser feita de várias formas. Ou seja, o que eu falei agora há pouco, da unidade básica de saúde, articulado com agentes comunitários que já fazem as visitas nas residências, só que agora vão com unidade de conexão. Portanto, eles são os agentes que levam a saúde conectada. Como eu posso ter as unidades móveis de saúde já conectado com estação de telemedicina e com os hospitais de referência, e eles também podem prover a saúde mesmo para os locais distantes. Então, pela primeira vez, nós temos agora uma grande diversidade para a construção de uma rede de saúde. A rede da chamada ambulatórios conectados móveis, que estão interligados com o seu central de referência. Podemos ter essas unidades também como centros de prevenção, inclusive o Hospital de Amor de Barreto, eles têm aqueles caminhões, né, de prevenção que fazem as triagens e podem estar conectados com o teu central e fazem um diagnóstico precoce e intervenções rápidas. Nós podemos ter justamente vans, que são os ambulatórios de intervenção local, que vão passando periodicamente, todos conectados em tempo real com suas unidades hospitalares de referência, e os agentes comunitários. Aqui eu só estou dando umas ideias, só para dizer que é o seguinte, se nós sentarmos e planejarmos corretamente, nós veremos que todas as pessoas vulneráveis, de uma forma ou de outra, vão conseguir ter algum benefício pela incorporação da telemedicina do que nós não conseguiríamos com os métodos convencionais. E aquela nuvem que eu comentei, a principal característica, ele permitiria ou facilitaria a excelência ser distribuída para os pontos remotos. Bom, um modelo que até eu agora acabei conseguindo a cidadania portuguesa, então além de brasileiro, eu sou português também. Meu filho também conseguiu a cidadania, estou aguardando a minha esposa. E lá eles têm um procedimento que é o que a gente chama de médico da família, né? Que você aparentemente, onde você mora, ali é uma descentralização e você tem uma pessoa. Como que esse modelo da telemedicina poderia ser incorporado a esse famoso médico de família que atende e que fica cuidando de um certo subgrupo de pessoas dentro de uma sociedade? Então, no SUS, no Brasil, isso já é o programa de saúde da família, né? Ele já é constituído por médico, enfermagem, nutricionista, então já é uma equipe inteira que cuida de uma região. E dentro dessa região, dentro da equipe de saúde da família, além dos profissionais de formação superior, tem os agentes comunitários. Então, em princípio conceitual, o Brasil tem capacidade de levar a abrangência de uma forma mais permeável para toda a população. O que você está falando também, ele é diferente de um outro ponto. O médico da família é diferente do programa de saúde da família que tem no sistema SUS, que é multiprofissional. Tá? Então, são alguns pontos. A grande vantagem da telemedicina é que você pode contactar facilmente o seu médico de saúde da família, se ele for bem planejado, né? Vamos supor, se for bem distribuído e tiver um serviço até que funcione 24/7, você tem a qualquer momento à sua disposição um profissional de apoio. E é isso que eu, naquele sistema de saúde conectada, eu usei o termo
Telemedicina hoje não é para provimento de saúde em regiões remotas. É provimento de serviço de saúde conectada, que pode funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de um sistema em rede e numa nuvem conectada. E aí sim, quando você perguntou para mim, e lá em Portugal, provavelmente você vai ter um número, vai ter um aplicativo, e se você precisar, você vai chamar o teu médico. Ou não é nem só o teu médico, provavelmente uma equipe de médico que tem o compartilhamento dos seus dados clínicos e vai poder te oferecer as melhores orientações possíveis, tá? No Brasil, a única ponto que nós temos que discutir é que nós precisamos nos organizarmos em forma das equipes de saúde da família. Bom, uma outra questão, hoje você sabe que a saúde privada, ela tem um custo super elevado. Eu mesmo tenho um plano de saúde privado, né, que é já de muitos anos, e a gente tem sentido esses custos cada dia mais elevado, né? Como que você vê se essa telemedicina ela vai poder, de alguma forma, vamos dizer, conter essa escalada de preços e tornar, por exemplo, planos privados, vamos tirar o SUS aí, vamos questão privada, ele pode ter essa possibilidade de reduzir custo ou não? Então, deixe-me aí provocar um pouco você e ao público. Qual é a forma mais barata de reduzir custo? É manter você com qualidade de vida saudável. Que você não fique doente. Essa história de discutir como reduzir o custo a um tratamento de doença é problemático, porque quando você está doente, nós temos que lançar mão de tudo que nós temos disponível para dar melhor acolhimento. E como você sobrepõe camadas de tecnologia cada vez melhor, é muito provável que nós teremos alguns custos adicionais. Talvez na gripe espanhola, nós não precisávamos enfrentar o custo da intubação por 45 dias, porque naquela época não tinha nem intubação, nem o aparelho de intubação e nem nutrição parenteral prolongada para garantir a tua vida nesse período. Então as pessoas faleciam. Mas no momento que nós estamos em 2020, eu tenho esse recurso, eu tenho que fazer de tudo para salvar a tua vida. Bom, então estamos falando sobre doença. Na doença, temos que lançar mão de tudo que nós temos disponível para resgatar a vida das pessoas. Agora, qual é a forma mais barata que eu tenho? Que você não fique doente, que você nem tenha chance de ficar doente. É por isso que eu usei o termo das e como que nós conseguimos prover isto? Garantir que você tenha uma moradia saudável, as infraestruturas de saneamento e uma nutrição adequada com uma supervisão continuada. Tá? Então, provavelmente, nesta década, as operadoras de saúde vão ter que aprender que para equilibrar as contas, ele tem que investir na qualidade de vida ou na qualidade do bem-estar dos seus beneficiários. E isso se faz, a tecnologia ela consegue fazer isso de uma forma muito eficiente. Eu vou dar um ponto de dica, só para você pensar um pouco, tá, Hélio? Quando eu estudava medicina, na graduação, eu nem sabia que músculo produzia hormônio. Eu não sabia. Para mim, músculo era músculo. E não é que no ano passado, um trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro disse que os hormônios produzidos pelo músculo protegem contra Alzheimer. Esses hormônios se chamam irisina. Então, por que eu preciso pagar a questão da demência provocada pelo Alzheimer? E por que eu não posso estimular as práticas esportivas saudáveis para que as pessoas não tenham Alzheimer? O que é mais barato? Talvez as práticas esportivas. E em agosto desse ano, saiu um outro indicativo de trabalho
que não era conclusivo, de que a irisina também tinha um efeito no sistema imunológico, protegendo contra a Covid. Sabe, viu que fantástico agora? Nós podemos, dentro da sua casa, fazer uma sessão de personal trainer, de atividade física, juntamente com mais seus 9 amigos, vocês se divertem, eu já vou estar evitando Alzheimer e estimulando o teu sistema imune. Esse é o conceito do bem-estar que pode ser provido pela telemedicina. Imagine isso em larga escala, e nós vamos ter uma sociedade mais saudável. E aí sim, é a redução de custo de fato. Agora, no dia em que você ficar doente, é obrigação nós fazermos o melhor possível para salvar a tua vida. Tá? Então, esse balanço, menos doença e fazer o melhor, vamos chamar de humanização. E nós conseguiríamos equacionar via telemedicina esse processo que gerencie uma sociedade mais saudável. Bom, a gente viu que nesses últimos tempos, né, vamos dizer, a quantidade de faculdades de medicina, ela acabou tendo uma evolução assim, talvez exponencial, né? Até por conta de que hoje a gente sabe que as pessoas, em geral, na opção, ela tem esse interesse de, eventualmente, ir por essa área. A atual situação da formação, da graduação da medicina hoje, você vê, como é que você vê ela? Você vê que ela, a gente sabe, eu sou da física, né? Então, na USP, onde eu estudei, as metodologias, as coisas, elas evoluíram muito pouco, a gente pode até dizer um pouco que muitas das coisas estão ainda no século XIX. Você que está dentro de uma faculdade de medicina, como que você vê o ensino de medicina hoje atual? Bom, eu acho que nós vamos ter que modificar várias coisas no ensino da graduação médica, né? Muitos dos ensinos, eles ainda mantêm uma linha tradicional do milênio passado. Lembre-se que o milênio passado 20 anos atrás, é milênio passado, né? E passado 23 anos de telemedicina, das 341 faculdades de medicina, só conheço 10 que tem disciplina de telemedicina como matéria de telemedicina, até agora. Por causa do Covid, já ouvi anúncios de algumas faculdades particulares que estão anunciando que vão lançar com matéria de telemedicina. Se nós queremos reestruturar para uma saúde de qualidade nesta década, precisaríamos, no mínimo, de 50% das faculdades de medicina tenham telemedicina como matéria obrigatória até 2024. Isso significa, precisamos de mais 170 faculdades de medicina com cursos de telemedicina. Isso é porque eu estou atingindo 50%. A outra coisa que nós temos que ensinar os estudantes a serem os médicos do amanhã é saber fazer boas perguntas para a inteligência artificial como sistema de rastreamento estratégico de informação para a tomada de decisão. Todos os médicos deveriam saber a habilidade da telemedicina, teleatendimento, para agilizar o processo de logística. Então, eu acho que nós vamos ter que repassar, reformular algumas coisas sobre a graduação médica, priorizando novos elementos de formação, inclusive a questão de empreendedorismo, empreendedorismo e inovação, e a questão de reconstruir os princípios da empatia digital e os princípios da segurança de dados. Este ano começou a entrar em vigência a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais. Então, isso quer dizer que todo o curso médico vai ter que se adaptar a uma nova realidade. A bioética digital, a telepropedêutica, uso de inteligência artificial, uso de impressão 3D como parte do elemento
nos atendimentos e outros. Tá? Então, eu espero que quem estiver ouvindo essa nossa conversa e são responsáveis por coordenação do curso, já pense em abrir as suas respectivas disciplinas de telemedicina e inovação. Bom, a gente começou o nosso contato em 2009, como eu te falei, mas depois tivemos outras interações. Uma foi na Estação Ciência, quando eu estava como diretor, e foi você trazer aquele grande projeto que é o Homem Virtual. Queria que você comentasse essa questão do Homem Virtual, né, que eu acho um puta de um projeto, e depois, mais à frente, a gente teve uma outra interação, que foi, dentro da Cátedra de Educação Básica do IA, uma apresentação sua que você falou desse projeto que você tem desenvolvido, né, que é esse projeto que você está fazendo em Santos, né, e que hoje está espalhado. Eu queria que você comentasse esses dois projetos aí também, em que pé estão. Perfeito. Professor Hélio, então, você lembrou muito bem, nós interagimos muito na Estação Ciência por causa do projeto do Homem Virtual. O que é o projeto do Homem Virtual? Ele foi criado em 2003 e a proposta era utilizar a computação gráfica 3D de forma dinâmica para explicar assuntos sobre saúde, não apenas a anatomia, assuntos sobre saúde. Era uma técnica e estratégia de transferência de conhecimento para a sociedade, usando recursos visuais para transferir conhecimentos científicos. Então, era uma estratégia de divulgação. E, inclusive, que além do formato de vídeo, tudo, permitir, via Estação Ciência, proporcionar um aprendizado vivencial. É como se você entrasse num parque de diversão e você vivenciasse. Essa vivência, que é a emoção, mais o conhecimento preciso, ele marca o aprendizado ao longo do tempo. Então, o que eu chamo de aprendizagem por marca emocional, ou por marco emocional. Esse era o grande propósito do Homem Virtual e da transferência de conhecimento. Hoje, a Faculdade de Medicina da USP, a instituição brasileira com maior acervo de conteúdo de computação gráfica 3D de qualidade científica, tá? Nós estamos trabalhando ininterruptamente desde 2003, então estamos há 17 anos produzindo, inclusive nós produzimos diversos arquivos em STL para produção de peças anatômicas em impressora 3D, inclusive essas impressoras 3D de baixo custo, que você compra no Mercado Livre por R$2.000, nós conseguimos produzir peças anatômicas que não existem em nenhum laboratório de anatomia, porque nós vamos juntar a parte óssea com a parte de tecido e as pessoas podem usar para aprender. Então, um estudante, seja de medicina ou seja de ensino médio, ele pode olhar o livro, tocar numa peça e aprender espacialmente. E muitas vezes eu uso em impressora 3D um filamento de plástico que eu uso aquele verde fosforescente. Mas ele é tão carnavalesco, que as pessoas me perguntam, por que você usa esse carnavalesco? Porque estudante não vai ter medo. Ele vai olhar a peça, ele vai achar que é algo tão divertido que eu rompo o aspecto emocional do receio. Então, hoje, pela primeira vez, o Homem Virtual, se nós voltássemos no tempo, pudéssemos levar a impressora 3D, você iria me dizer, tchau, agora nós conseguimos fazer telessíntese de estrutura de qualidade para qualquer lugar do mundo. Então, o Homem Virtual está nesse ponto que nós poderíamos hoje, se quiser, produzir estruturas de corpo humano com qualidade científica médica para qualquer lugar do país que pudesse estar conectado em algum ponto com a internet e que tivesse uma impressora 3D de R$3.000, por exemplo. E ele ainda poderia aprender como funciona, só um minutinho, como funciona usando um tablet, um smartphone, ou vendo o vídeo do Homem Virtual no portal do Homem Virtual.
Então, esse é um contexto importante, que eu ainda sempre tenho uma esperança que nós possamos ampliar muito essa difusão para melhorar a qualidade do ensino básico em saúde no Brasil, né? A segunda coisa que é muito importante é o programa do Jovem Doutor. O programa do Jovem Doutor, o doutor não obrigatoriamente significa médico. Doutor vem da palavra docere, educador. Então, é o programa do Jovem Educador em Saúde. Eu trabalho muito com o ensino básico, que pode ser ensino fundamental 2, ensino médio. E qual é a finalidade principal? Formar cidadãos que sabem se autocuidar. Então ele entra naquele programa que nós acabamos de falar agora há pouco, você perguntou sobre redução de custo. Numa escala nacional de estratégia de saúde, em que eu devo investir? Nos jovens. E o que eu devo investir? Em saberem se cuidar. Ao saberem se cuidar, eu vou ter uma sociedade cada vez mais saudável. Então, o programa do Jovem Doutor é uma dessas estratégias que aí eu uso homem virtual, impressão 3D e vários outros recursos para proporcionar um aprendizado cidadão em saúde. É aquele aluno que não só aprende, como ele ensina para os seus amigos. Ele se torna um multiplicador. Esse é o programa do Jovem Doutor. Em Santos estamos há 6 anos, ininterruptamente, temos várias outras cidades, e inclusive já teve mais de 8 premiações, e a ideia, inclusive, nesse período Covid, o Jovem Doutor foi um dos programas que continuou em Santos, só que aí nós já usávamos a técnica das redes sociais. Por exemplo, você está fazendo atualmente via o Zoom com uma transmissão via YouTube. Nós também fazíamos Facebook, YouTube, StreamYard, né, e vários outros, para levar o aprendizado aos estudantes, inclusive falando sobre o que é o uso da máscara, o que é o distanciamento, o que é todo esse processo de gotículas, o efeito aerosol que pode fazer a transmissão da doença. E explicar como se previne, o que é o distanciamento e qual é o efeito dele, ventilação e outros. E nós usamos o homem virtual. Então eu diria que os dois se juntam, seja o homem virtual, ou seja, o programa de saúde nas escolas chamado Jovem Doutor. Eu queria também dar o meu testemunho, que realmente quem está nos acompanhando e que depois também vão ver esse vídeo após a gente terminar, realmente procurar conhecer esses 2 grandes projetos do Social, que é o Homem Virtual e também a questão do Jovem Doutor, né? Quer dizer, eu não sei, no caso, qual é a capacidade, né, do professor Shaw atender outros municípios, mas realmente, na medida em que ele puder atender, vale a pena implantar isso na sua cidade, né, porque ele pode realmente, que o que ficou claro aqui também é isso, né, quer dizer, a questão de saúde, o efeito principal é realmente a prevenção. Na medida em que a gente conseguir realmente fazer essa conscientização, né, das pessoas se cuidarem, né, e como o Shaw falou, não que uma pessoa de mais idade ela não pode mudar os seus hábitos, mas claro que é um pouco mais difícil. Já o jovem, se você conseguir, quer dizer, realmente disciplinar ele, essa disciplina vai para a vida toda. Então, eu concordo com o professor Shaw que a prioridade é a gente começar exatamente nessa fase mais jovem, né, para moldar um pouco a pessoa, né, onde ela está flexível a mudanças, né, já a pessoa mais idade. Então, eu acho que essa é uma medida fundamental que eu acho que é importante. O que a gente sente muito é que ainda em São Paulo existem poucos espaços, né, quando a gente tinha o Homem Virtual na Estação Ciência, hoje a Estação Ciência, infelizmente, ela foi desativada, tem alguns espaços, eu acho que, inclusive, no Catavento, o Homem Virtual está lá também, né? Está no Catavento Cultural. Então,
essa é uma outra das coisas que o nosso grupo IVPESP gostaria, era que a gente pudesse colocar centros de divulgação científica, né, do tipo da Estação Santa Catarina, em várias cidades, em vários municípios, né, para poder dar essa possibilidade. A gente vê, eu me lembro na Estação Ciência, visitas de escolas que vinham de Bauru, vinham de Ribeirão Preto, visitar a Estação Ciência, né? Então, essa é uma medida fundamental, né? E que o homem virtual ele pode, com certeza, dar essa visão, né? Muito importante do corpo humano. Então, eu queria recomendar a todos que, quem não conhece, procurar conhecer. O professor Schau também, depois a gente vai colocar no vídeo editado o contato dele, ele vai me passar para as pessoas que quiserem procurar, que quiserem realmente ter mais informação, que vale a pena conhecer. A gente já praticamente chegou aqui na 1 hora de duração, a gente vai agora, claro, agradecer principalmente todas as pessoas que nos acompanharam aqui no YouTube, em especial aqui o professor Cardoso, pelos comentários, pelas perguntas, né? As pessoas que eu não consegui passar as perguntas para o professor Schau, eu vou depois encaminhar para ele poder responder essas pessoas. E quero, então, finalmente, passar a palavra para o professor Schau, para ele fazer as suas considerações finais, para a gente poder terminar esse webinar. Por favor. Professor Hélio, primeiramente, queria te agradecer por essa oportunidade, parabenizar pela iniciativa e pelo protagonismo no IVPESP, que inclusive já completou 11 anos, né? Você é simplesmente uma pessoa convicto, brilhante, então espero que você continue, e proporcionado esse tempo para nós trocarmos ideia com todos que têm interesse sobre telemedicina, para desmistificar um pouco e talvez dizer que a nossa ação, inclusive, por meio da educação em telemedicina, é construir a telemedicina cidadã. É quando nós não estamos preocupados apenas em serviços, mas nós estamos preocupados em construir uma sociedade cada vez mais coesa e saudável. Então, obrigado pela oportunidade. Eu também que agradeço mais uma vez, e eu não tenho dúvida que realmente essa temática ela já é o presente, né? Não tenho dúvida, né? E vai ser, com certeza, daqui para frente, com toda essa evolução da tecnologia, plataformas. Não tenho tempo para o professor Schau falar, mas ele desenvolveu uma plataforma muito interessante, que ele aplica isso, inclusive, dentro do projeto do Jovem Doutor, né? Em outras áreas mesmo. Então, assim, queria, então, agradecer a presença de todos vocês, e, em particular, para o professor Schau, desejar uma boa noite a todos vocês e dizer, bom, no meu caso, amanhã a gente tem mais um webinar extra, né, com um colega, com o professor Anderson, reitor do ITA, o professor Lobo, que nós vamos falar sobre ensino profissionalizante aí com uma pessoa lá do Instituto Federal de São Paulo. Então, a gente pode, amanhã vai ser por volta das 16h30, quem tiver condição de acompanhar, a gente vai estar aqui. Desejo uma boa noite ao professor Schau e a todos, e até a próxima. Obrigado, professor Schau. Até mais. Obrigado.